A casa 5 é, por definição estrita, o domínio das possibilidades de ação pessoal num determinado momento. Não tem espaço nenhum aqui para abstrações ou misticismos, tá? A gente está falando da esfera psicológica puramente focada nas vitórias, nas derrotas e no poder pessoal inerente a cada indivíduo perante uma situação de desafio. É literalmente um mapeamento exato e objetivo daquilo que é possível conquistar ou perder agora. Então, o que isso significa na prática? É a consciência pura e prática da própria capacidade. O foco principal não está lá num futuro distante, nem em ideais abstratos, mas no conhecimento tático imediato. É saber o que de fato pode ou não pode ser feito neste exato segundo. Sabe aquela consciência nítida de quem domina as ferramentas e as circunstâncias físicas? De quem sabe aperar o próprio poder para triunfar sobre um desafio que acabou de aparecer? É exatamente isso. Entrando direto na primeira variável, o Sol. A reação aqui se define como inteligência intuitiva tática. A atenção é naturalmente sequestrada por situações que exigem aquela demonstração imediata de capacidade, sabe? O indivíduo operando sobre essa configuração tem o foco inerente em desafios práticos. A capacidade é totalmente autoconsciente, autocentrada e está sempre buscando o palco da ação. Sob essa lente, o mundo simplesmente se transforma num verdadeiro campo de jogos de alto risco. Não existe a menor chance de assumir o papel de mero espectador. Há uma necessidade estrutural, quase que biológica mesmo, de ser o centro-agente dos acontecimentos. As únicas palavras que realmente importam nesse vocabulário tático são vitória e derrota. É uma inteligência que exige situações práticas severas para provar a própria competência e responde de uma forma fulminante no exato instante em que o desafio acontece, dispensando totalmente qualquer padrão que já existia antes. Mas aí, num contraste drástico e até paralisante, a gente encontra a variável estrutural de Saturno. Ela é marcada por uma dúvida sombria sobre si mesmo enquanto autor dos próprios atos. Aqui, aquela certeza do centro-agente some e dá lugar a um questionamento perpétuo exaustivo. Surge uma desconfiança sistêmica de que a situação não está sendo dominada, mas sim que ela domina o indivíduo. É uma incerteza agoniante. Aquele terror silencioso de que o poder demonstrado seja só uma ilusão temporária e bem frágil. O que é muito interessante aqui é que surge um paradoxo fascinante, a aporia da competência. É um verdadeiro beco sem saída lógico, onde o raciocínio entra em colapso mais ou menos assim. É impossível vencer um desafio complexo sem um conhecimento técnico prévio, certo? Mas esse conhecimento foi recebido de fora, através de estudo ou instrução, ele não brotou do nada. Então, se a vitória aconteceu graças a uma ferramenta externa, não foi o indivíduo, na sua essência, que venceu. A conclusão inescapável e bem terrível para essa mente é que quem ganha, na verdade, perde a autoria do próprio ato. É a impossibilidade torturante de verificar a própria competência de um jeito totalmente independente. E claro, essa dúvida sistêmica acaba gerando mecanismos de defesa fascinantes para evitar o choque com o mundo real. A preferência recai sobre os chamados jogos de mentira, onde os problemas são resolvidos num plano puramente lógico e intelectual, eliminando riscos físicos e verdadeiros. As oportunidades passam a ser lidadas através de esquemas indiretos, mais abstratos. E cria-se de propósito um padrão de comparação ideal que é, por definição, inatingível. É literalmente uma barreira de proteção formidável contra aquele medo esmagador da impotência e do fracasso real no mundo físico. Mudando completamente de paradigma agora, a configuração de Júpiter traz a variável da autoconfiança pura e impressionantemente inabalável. Nesse cenário, não tem espaço para aporias ou dúvidas que paralisam. O que existe é o arquiteto audacioso de oportunidades. Onde as circunstâncias mostram um deserto absoluto de possibilidades, essa variável simplesmente inventa o palco para a própria atuação. É uma postura quase inacreditável cega a qualquer medo de perder, onde a expansão acontece pela simples força da vontade. E essa comparação ilustra brilhantemente a polaridade de comportamentos diante dos mesmos desafios humanos. De um lado, aquela certeza absoluta, ágil e imparável, que não só ignora o fracasso, mas usa ele como combustível imediato para apostar ainda mais alto, gerando uma autossatisfação muito ativa. Do outro lado, o polo oposto, denso, restrito, aquela dúvida constante e pesada que desvaloriza cada pequena vitória assim que ela é atingida, sempre freada pelo pavor estrutural de falhar. É basicamente a anatomia do poder em expansão contra a anatomia da dúvida em retração. Avançando para a variável de Marte, a nossa análise entra no terreno vulcânico da pura reatividade imediata. O domínio do poder pessoal aqui é vivenciado através de uma urgência constante, quase agressiva e muito impaciente em provar que se é capaz.
Não se trata de planejar e muito menos de duvidar de nada. O negócio é reagir de pronto, como um reflexo instintivo, a qualquer faísca que soe como um desafio no momento presente. E essa reatividade toda cria esquemas defensivos igualmente extremos, viu? Diante de qualquer provocação, as respostas são radicais para manter a homeostase interna, ou seja, para preservar a qualquer custo o equilíbrio íntimo e aquela sensação de poder. Isso pode aparecer como uma aceitação rápida e agressiva do desafio só para liquidar o problema de uma vez por todas, ou então pode ser uma fuga completa e abrupta da situação para evitar qualquer arranhão na autoconfiança. Em casos onde a simples falta de oportunidade já gera insegurança, surge a tática da provocação ativa, que é incomodar e desafiar os outros primeiro, funcionando como um ataque preventivo e um baita mecanismo de defesa. Indo para um processamento bem mais brando, subjetivo e interno, a gente encontra a variável de Vênus. O foco muda de forma bem abrupta daquela ação feroz no mundo externo para uma imaginação harmônica e pacífica das situações de vitória. Os únicos dados que são memorizados e acessados são os desempenhos gratificantes lá do passado. Tudo passa a ser visto através de uma ótica idealizada, mais suave, onde a doce expectativa de vencer e brilhar se sobrepõe magicamente aos atritos concretos da realidade. O ponto crucial para a gente entender aqui é que essa satisfação pode acontecer pura e exclusivamente no plano mental. Imagens otimistas, aplausos, vitórias, tudo isso é improvisado na imaginação de um jeito tão contínuo e rico que garante um conforto enorme e sustenta a autoestima sem exigir nenhum esforço físico. E por causa dessa autossuficiência mental, muitas vezes a necessidade de atuar de forma efetiva no mundo real e caótico é simplesmente deixada de lado. Se o estado interno estiver depressivo, a ação é evitada por completo, já que qualquer fracasso concreto iria estilhaçar na hora essas imagens protetoras tão delicadas. Para fechar nossa análise das variáveis, a configuração da Lua estabelece uma dependência estreita e inquebrável entre o desempenho prático e a flutuação subjetiva dos estados emocionais. A verdadeira capacidade de agir, de tomar decisões e de exercer o poder perde totalmente aquela objetividade fria. Ela passa a orbitar de forma inescapável os altos e baixos do ânimo interior. Isso acaba criando um looping psicológico super intrincado. Os desafios não são lidos apenas como testes lógicos ou físicos, eles são profundamente valorizados como o próprio caminho para a felicidade e para a satisfação íntima. Consequentemente, para que uma demonstração de capacidade dê certo, é exigido um alinhamento raro e perfeito de 3 eixos: a oportunidade externa, a capacidade técnica real e o estado motivacional interno precisam coincidir maravilhosamente no mesmo exato segundo. Sem isso, a ação falha e o estado emocional entra imediatamente em colapso, arrastando junto a autoconfiança. Comparando essas duas lentes mais subjetivas, a gente percebe um padrão muito revelador. Na primeira configuração, a satisfação encontra um refúgio seguro dentro da visualização e da memória, muitas vezes isolando a capacidade da dureza impiedosa dos testes físicos reais. Já na segunda, a execução no mundo real é obrigatória para validação, mas ela se torna extremamente vulnerável, porque acaba sendo uma serva fiel do humor daquele momento. Nos dois modelos, o conceito de poder e competência é filtrado através da condição interna, distanciando-se bem daquela realidade tática puramente objetiva. E para concluir a nossa explicação de hoje, esse mergulho nas dinâmicas táticas da Casa 5 nos obriga a confrontar um limite filosófico bem intrigante. Quando a gente disseca os mecanismos que governam as vitórias e as competências, uma questão profunda acaba emergindo. Será que o tão celebrado domínio do poder pessoal comprova, de fato, quem é o verdadeiro autor dos nossos atos? Ou será que cada vitória e a forma exata como lidamos com os desafios não passa de uma arquitetura psicológica de defesa montada perfeitamente para a gente não encarar o abismo avassalador da impotência e da derrota? O entendimento preciso dessas regras estruturais muda inteiramente a forma como a gente julga e observa as capacidades humanas no dia a dia.